estão batendo na porta, na janela do carro, no check-in do aeroporto. Tá todo mundo atrás do homem, não é só o São Paulo, não. Quando você pega um cara como esse, que tem 9 anos e ainda precisa de empréstimo para pagar dívida, e larga o clube sem dar satisfação. Acabou de renovar o contrato. Então vocês do São Paulo, vocês são muito frouxos, porque um cara desse nunca mais deveria pisar no Morumbi. Esses seríssimos problemas pessoais são seríssimos problemas financeiros. Dívidas com todas as pessoas possíveis. Depois, quando esquece do São Paulo, daqui 10 anos, puta, por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz legal? E a gente errou, mas a gente tem tempo para consertar. A gente tem tempo para fazer, porque 94% dos jogadores do futebol brasileiro ganham 2 salários mínimos, que dá 3.600. Arboleda, tu tá abusando do mundo. Agora, o que me deixou puto do Arboleda é óbvio. O que me deixa revoltado é saber que tem um dirigente e um clube brasileiro que, assistindo a isso, estão telefonando pro cara e falando, não, e se a gente fizer aqui? Agora, um cara como esse merece a gente ficar botando um cara tomando cerveja? Cara desse não tem nem que... A gente não tem nem que falar. Salve, nação, rapaziada. E a treta do zagueiro do São Paulo, hein? O Arboleda, pessoal. O craque Neto falou sobre o caso e me parece que ele tá devendo o crime organizado, pessoal. Rapaziada, antes de começar o vídeo, deixa aquele like, se inscreva no canal. Assim o YouTube vai recomendar para mais pessoas, certo? Se puder hypar o vídeo, pessoal, vou ficar muito agradecido. Fica do lado dos comentários e é de graça, pessoal. Pessoal, dá uma atenção. O craque Neto falando sobre o caso do Arboleda, jogador do São Paulo. Zagueirão bom. Esse cara tá no São Paulo desde 2017. Exatamente. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 anos, cara, ele tá no São Paulo Arboleda. Um cara que faz isso com um clube como o São Paulo não deve voltar nunca mais a vestir a camisa do São Paulo. Já o que ele fez quando ele vestiu a camisa do Palmeiras. Né? Então, uma falta de respeito aí, eu não gosto de ficar mostrando essas coisas não, Cascal, que é a vida deles, é esse, tá tomando cerveja, não tá, essas coisas pra mim não é muito importante não, o problema é dele, que por sinal, tira isso aí, fazendo um favor, sabe o que acontece com a maioria dos jogadores que não pensaram no seu futuro? Morre na merda, morre alcoólatra, droga, cocaína, crack. Sem dinheiro. Sem dinheiro, sem esposa, sem filhos. Sozinho. A maioria dos jogadores que tem o comportamento de não entender o que é a carreira, eu fiz péssimos negócios, o Rogério fez também, Souza fez também, Veloso fez também, a gente fez. A gente não tinha a sabedoria de como aplicar o dinheiro, a gente não sabia a estrutura emocional, a gente não sabia o quanto que a gente gastava em casa e achava que toda hora tinha dinheiro, né? E mais, né? A falta de educação que a gente teve, porque a gente não estudou, porque a gente não teve essa visão, mas Deus, ele é tão bom que ele dá outros caminhos pra gente. E a maioria dos jogadores brasileiros da minha geração estão tudo na merda. E jogadores que foram monstruosos. E a gente fez contratos bons, né? Ganhamos dinheiro nas circunstâncias do país que a gente ganhava bem, não como os caras ganham hoje, mas a gente quebrou. E a maioria quebra. Só que vocês não querem trabalhar. Aí depois, quando esquece do São Paulo, daqui 10 anos, puta, por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz legal? E a gente errou. Mas a gente tem tempo para consertar. A gente tem tempo para fazer. Porque 94% dos jogadores do futebol brasileiro ganham 2 salários mínimos, que dá 3.600. A maioria dos jogadores. Então, quando você pega um cara como esse, que tem 9 anos e ainda precisa de empréstimo para pagar dívida, e larga o clube sem dar satisfação. Acabou de renovar o contrato. Então vocês do São Paulo, vocês são muito frouxos, porque um cara desse nunca mais deveria pisar no Morumbi. Um cara como esse nunca mais deveria estar vestindo a camisa do São Paulo. Que foi. Agora, um cara como esse merece a gente ficar botando um cara tomando cerveja? Cara desse não tem nem que... A gente não tem nem que falar. Aí quando quebrar, eu não faço o jogo beneficente. Eu não faço. E já deixei de fazer muitos aí, pra muita gente. Uns caras mascarados, metidos, quando jogavam futebol, ordinários, né? Agora, para aqueles que não são,
a gente sempre está em conjunto, abrindo as portas. E é o que eu faço nos programas que eu tenho e da facilidade que eu tenho. Rapaziada, o Arnaldo Ribeiro, do UOL, também falou sobre o caso do Arboleda. Me parece que ele tá devendo o crime organizado. Olha que absurdo, rapaziada. Verdade, né? São 10 anos de relação e podemos considerar uma relação abusiva de lado a lado. O Arboleda e o sumiço do Arboleda, antes diagnosticado como uma rebelião em relação à perda de posição, à falta de oportunidades, rapidamente a gente pôde concluir que vai muito além disso, né? Esses seríssimos problemas pessoais são seríssimos problemas financeiros. Dívidas com todas as pessoas possíveis, bens aspas, embargados, né? E essa situação de descontrole financeiro, caos financeiro, inviabilidade financeira, vem desde a última renovação dele, quando o São Paulo assumiu parte das dívidas e começou a pagá-las de forma parcelada. Ele contraiu outras dívidas. Então, e essas fugas, são fugas para o Equador, elas não têm nada a ver com o campo. Nunca tiveram. Com o técnico que está assumindo, com os companheiros, com os rivais de posição, não tem nada a ver com isso. É uma coisa muito mais embaixo, muito mais embaixo. E aí, a questão do clube que até agora foi complacente ou parceiro do jogador tentando resolver esses problemas, porque no campo, normalmente, ele vai bem. E se não fosse um jogador que há 10 anos joga mais ou menos da mesma forma, essa compreensão não existiria. O clube parece, como você falou, ter chegado ao seu limite. Veremos como será essa negociação no retorno do jogador. Veremos quando ele vai retornar. O São Paulo está em Montevidéu agora para jogar contra o Bolívar pela Sul-Americana. E qual será o encaminhamento da situação? O fato é que o Arboleda tivesse uma vida extracampo ok, ele estaria até hoje na seleção equatoriana, ele estaria até hoje como um dos principais zagueiros atuando no futebol brasileiro. Mas a coisa em relação a ele vai muito além do campo, né? Então eu acho que esse desfecho, a janela está fechada, ele tem contrato com o São Paulo. Como será essa negociação? É uma grande interrogação. E o jogador tenta, talvez com uma possível transferência, um acerto com algum clube. Eu imagino assim, ele deve estar agora pensando em algum outro local em que ele possa negociar luvas e entregar as luvas imediatamente aos seus credores que estão batendo na porta, na janela do carro, no check-in do aeroporto. Está todo mundo atrás do homem, não é só o São Paulo, não. Nação, o Rica Perrone também falou sobre o caso do Arboleda, zagueiro do São Paulo. Meu, que caso absurdo. Arboleda, tem alguns casos do futebol que a gente não consegue entender. E esse aqui é um dos que realmente vai ficar difícil de entender. O Arboleda é um bom zagueiro, um bom jogador. Ele chegou no São Paulo em 2017. E aí, quando ele dá esse surto e faz o que ele tá fazendo agora, se você falasse pra mim que o Bobadilha fez isso, eu ia falar, pô, o cara deve estar ruim de cabeça, tá errado, mas deve estar ruim de cabeça, brigou com a mulher, sei lá, voltou pra casa. Porra, Arboleda, 10 anos de clube, irmão. Tu vai botar essa porra no lixo mesmo? Porque agora ficou ruim pra você voltar. A torcida conseguiu ignorar o fato de você ter botado uma camisa do Palmeiras. Cara. Você tem 10 anos de São Paulo. Zagueiro titular de São Paulo, bom jogador. A torcida gosta de você. Tu criou uma relação com a instituição São Paulo. E aí eu acho que muitas vezes falta ao jogador a percepção de que dirigente é dirigente, treinador é treinador, instituição é instituição. Você pode não dever nenhuma satisfação pessoal para ninguém do que você quer fazer, o que você não quer fazer, Arboleda. Você tem esse direito. Mas você tem certeza que você quer jogar a única coisa que você conquistou na tua carreira no lixo? Porque você ganhou dinheiro, claro, como todo jogador de nível alto ganha dinheiro, mas o que você vai carregar realmente para tua vida, para tua carreira, é você ter jogado 10 anos num clube do tamanho de São Paulo. Você é um equatoriano, não tem nenhum time no Equador que poder te dar isso. Você jogou 10 anos no São Paulo. Você vai virar as costas e vai sair de modo a jamais ser reconhecido pela torcida do clube que você jogou durante 10 anos. Porque
porque você ficou puto com alguma coisa. Você pode até ter razão. Pode ser que na briga você tenha razão lá. Alguém tenha feito uma sacanagem contigo. Pode ser. Acho meio difícil, mas pode ser. Porra, irmão, mas aí tu vai dar uma dessa, cara. Tu some e não aparece num jogo importante e não responde a diretoria. O São Paulo tá tendo que dar um prazo público de 24 horas pra você aparecer, irmão. Tu é quem? O Pelé, brother? Será que... Porque aí a gente não tá discutindo aqui um conceito de profissionalismo. A gente tá discutindo aqui um conceito de burrice, Arboleda. E a minha vontade era chegar aqui e te rasgar a porrada. Mas eu falei, cara, eu vou falar na boa, porque assim, esse cara deve estar algum... Eu vou partir de um princípio. Meu pai tem esse jeito de ser, que é assim, quando acontece alguma coisa muito estranha, meu pai é o cara que fala assim, mas por que será que ele fez isso? Meu pai não é o cara que vai e xinga, eu não sou esse cara. Mas vou partir desse princípio, vou aprender alguma coisa com o velho. Eu não sei o que aconteceu. Meu irmão, 10 anos de São Paulo, brother. Um dos maiores times do mundo, cara. Olha o que a vida te deu, cara. Tu vai virar as costas e foda-se. E vai postar videozinho, vai aparecer em videozinho se divertindo com teus amigos no Equador. Nem pra se preservar em casa, quieto, pensando, mudo ali, tal. Pra pensar numa desculpa, sei lá, eu. Qual é, Boleda? A do Palmeiras eu entendi que foi cagada. Porra, você não conhece direito, você acabou de chegar no Brasil, te deram uma camisa ali, você não sabia qual era, botou ali no brincadeira com teus amigos, você nem viu. Aí tu faz um negócio desse aí tem a segunda parte que é mais bizarra. Então o Arboleda faz um negócio desse aí, não pensa em nada e tal, e desaparece do clube. 10 anos, Arboleda. 10 anos. E aí ele sai do clube, vai lá pro Equador e tá, tudo bem. O Arboleda surtou. Aí vem a parte mais louca da história. Hoje à tarde, né, conversando com amigos do futebol, empresários, dirigentes, etc, para saber o que houve, o que não houve. Ninguém tem uma versão muito definitiva, não. Tem gente que fala que é problema com o Roger, tem gente que fala que é problema com o Rui. Tem gente que fala que ele simplesmente queria ser negociado e o São Paulo impediu a negociação dele, que ele tinha uma proposta desse ou daquele e tal. Mas o assustador é um jogador fazer isso, que ele tá fazendo com o São Paulo. E na mesma tarde em que ele está sendo procurado pela diretoria do São Paulo, existe um clube brasileiro que está negociando a contratação dele. Aí você entende muita coisa do futebol brasileiro, não entende, não? Porque você fala, peraí, o cara tá mostrando pra você que ele não respeita nem 10 anos de história num clube desse. Ele simplesmente foi pra casa. Foda-se. Não jogo mais. Você quer comprar esse cara? Você vai pagar por esse cara? Porque aí eu não sei nem o que dizer, porque aí eu tenho que apoiar o Arboleda. Porque aí no final das contas eu vou chegar e falar, cara, no final das contas você tá certo, porque você vai acabar conseguindo um contrato melhor, você vai ganhar luva, foda-se o time que você jogou, você vai para um rival, você vai para outro clube brasileiro, continua jogando no Brasil, em outro estado provavelmente, ou pelo menos outra cidade, e tudo bem. Porque é assim que o futebol trata as pessoas, é assim que o futebol dá. O futebol é uma bênção, mas é que às vezes é exagerada a bênção, né? Porque até para ter bênção você tem que ter um limite, até Deus deve ter um limite lá. Fala assim, ó, vou te abençoar até aqui. Se tu matar 2 pessoas, te abençoar, te der a liberdade de se matar a terceira, pô, não dá para te abençoar de novo. Arboleda, tu tá abusando do mundo. Agora, o que me deixou puto do Arboleda é óbvio. O que me deixa revoltado é saber que tem um dirigente e um clube brasileiro que, assistindo a isso, estão telefonando pro cara e falando, não, e se a gente fizer aqui? E se a gente pagar mais tanto? Caralho! Esse é o prêmio que ele leva por fazer isso com um clube? Não tô pedindo pra ser uma ONG, não tô pedindo pra ser um negócio unificado. É uma competição, mas é assim que vocês enxergam a atitude do jogador assim? Porque aí realmente, cara, fica difícil a gente querer, sabe, amanhã ou depois falar, não, veja bem, esse clube é mais sério, aquele é menos sério, porque no final dá pra botar quase todo mundo no mesmo balaio, né, irmão? Porque se tem alguém interessado negociando com o cara, porra, aí é foda, realmente. Rapaziada, saiu na mídia que o Arboleda tava devendo 10 mil reais em carro pro Tecar. Por Thiago Tecar, da Tecar, rapaziada. E o Tecar se pronunciou. Meu, dá uma atenção. Gente, Arboleda, cara, o Arboleda te deve 10 milhões, meu, saiu isso num monte de lugar. Eu não sei da onde tiraram essa ideia. Já começa que se alguém me devesse 10 milhões, fala aí, Vitor, eu não ia estar aqui em Paris agora, que eu ia estar maluco da cabeça, 10 milhões. E outra, eu acho que eu vendi 2, 3 carros para Arboleda. Como é que, para o cara me dever 10 milhões, eu tenho que ter vendido um monte de carro, mas muitos carros, não existe isso aí. Eu não sei quem foi que inventou essa parada. É uma coisa maluca. Outra, parece que ele tem vários processos. Eu vi na matéria que ele tem vários processos. Se ele me devesse 10 milhões, eu ia ser o primeiro da lista, filho, da lista. Então, o Arboleda não me deve nada. Eu não sei quem que inventou. Alguém inventou isso aí do nada, começou a pipocar. A única parte boa, teve 2 coisas boas isso aí, que realmente ele não me deve. Então, essa é a parte principal, graças a Deus. E a outra é que, meu,
Você não perdeu 10 milhões? Não, e a outra, que eu não perdi 10 milhões, porque ele não me deve, e a outra que caiu, meu, jorrou seguidor, muita gente me seguindo, a página ficou maluca aqui, uma galera me seguindo, ganhei seguidor pra caramba, então essa parte boa. O bom do hype é isso, né? Gente, mas o Arboleda não me deve nada, o último negócio que eu fiz com ele foi em 2019, e eu vendi, acho que pra ele, acho que total foram 3 carros, não me deve nada. Você acordou aqui em Paris? Do nada! A Arboleda deve 10 mil. Eu pensei, é louco, será que... Aonde tá esse dinheiro? Me fala, pelo amor de Deus, me fala. Gente, a Arboleda não me deve nada, não tenho nada a ver. Eu vendi 3 carros com ele, me pagou, tá tudo certo. Agora, quem inventou isso aí tá maluco. Eu só quero agradecer quem inventou isso aí, que eu ganhei muito seguidor, mas não me deve. Então, quero saber desse assunto. Você é louco, esquece. O senhor, com os 10 milhões, você deixa. Me dever 10 mil, Deus me bate na madeira. Eu não dever 10 milhões nunca. Tchau. Mas é isso, rapaziada. Eu tava pesquisando aqui, ninguém tá falando a real que aconteceu, tá ligado? Fica tudo colocando por subentendido. Mas eu tava vendo aqui, tava pesquisando, só dá um Google. Me parece que ele tá devendo... Tá saindo nas mídias, né, mano? No jornal, no noticiário, que ele tá devendo crime organizado, mano. Parece que pegou entorpecente, tá ligado? Mano, o cara é enrolado, pô. Pelo amor de Deus, mano. Mas é isso, o cara estragou a carreira dele, né, mano? Com certeza, daqui aos 3 anos, o cara vai estar pobre. O cara gastando dinheiro adoidado. Ganhava 800 mil no São Paulo. Ficava torrando dinheiro adoidado. Não guardou um dinheiro, não construiu uma família. Não fez nada, né, rapaziada? Agora pelo amor de Deus, como que o cara ficou 10 anos? O Arboleda tem 10 anos no São Paulo. O cara é ídolo do São Paulo, rapaziada. O cara poderia sair. Ele saía na noitada. Andava com a torcida organizada do São Paulo. Ia pra escola de samba, normalmente. Ninguém cobrava ele, o cara era como um ídolo, mano. E o cara vai lá e joga a carreira dele por água abaixo, por besteira, por se emocionar. Um cara velho, barbado, deve ter quantos anos? Uns 30 anos, zagueirão? Mais ou menos uns 30 anos. E se emocionando desse jeito, que nem garoto jovem, inocente, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Mano, eu quero saber a sua opinião. A sua opinião aqui é fundamental, certo? Deixa aqui sua opinião, o que você acha do caso do Arboleda. Se ele tá devendo crime organizado ou não, ele chapou mesmo, não quer saber de nada. E se puder hypar o vídeo, pessoal, hypa o vídeo, mano. Se você hypando o vídeo, rapaziada, o YouTube recomenda pra mais pessoas. E eu tenho mais alcance. E nisso eu ganho mais seguidores, mano. Ganho mais inscritos no canal, certo? Puder curtir também. Tamo junto, pessoal. E é só o começo.